nós vemos o povo de Deus lutando contra um inimigo que desejava impedi-lo de prosperar na reconstrução de suas vidas, de suas famílias e de sua cidade. O contexto histórico desse tempo aqui era com os judeus que tinham voltado a Jerusalém. E retomando aqui a história de Israel, dos judeus, daí nós chegamos a elas, começando lá pela escravidão no Egito, Deus os libertando por meio de Moisés, os conduzindo 40 anos no deserto. Israel chega, atravessa o Jordão, vai se apossando da terra, até que Israel se constitui em um reino com 12 tribos, e vem governado então por juízes, e eles vão pedir um rei, vem reis, e depois ocorre uma divisão do reino. Reino do norte, reino do sul, reino do norte com 10 tribos, reino do sul com 2, reino do norte conhecido como reino de Israel, reino do sul como reino de Judá, e a história vai, o reino do norte se corrompe rapidamente, e os assírios vêm e o invadem e o desfazem. O reino do sul fica por mais algum tempo, e o reino de Judá, e então eles acabam se corrompendo, e vem Nabucodonosor e destrói Jerusalém, coloca o templo abaixo, coloca os muros abaixo, Jerusalém é destruída. Os judeus vão ao cativeiro, chamado cativeiro babilônico. E então, depois de 70 anos, os judeus começam a voltar, e quando volta a terceira leva, lá um estabelecimento, cerca de 70 anos. Quando eles chegam em Jerusalém, a primeira coisa que eles vão restaurar é o altar. Restauram o altar. Isso fala de culto ao Senhor, uma cidade arruinada, em ruínas. Eles não têm o templo, mas eles instituem então o altar e começam a cultuar. Depois eles reconstroem o templo, mas a cidade está sem muros. E uma cidade sem muros era desprotegida. As cidades da época, elas eram cercadas por muros, e quando chegava a noite os portões eram fechados. Isso dava segurança à cidade e impedia que ladrões viessem e assaltassem e arruinassem a cidade. Então, uma cidade sem muros era desprotegida, vulnerável a ladrões. Diante disso, uma cidade não confiável, inclusive para quem queria investir na cidade. E então, uma cidade sem muros não era uma cidade economicamente confiável. Era uma situação muito difícil. Então, era super importante muros para aquela cidade. Mas eles estão lá. E Neemias vem para restaurar os muros, reconstruir os muros. Mas os inimigos, tendo como seu líder Sambalate, que era governador de Samaria, que estava no lado, na área que estava também Jerusalém, ele não queria que Jerusalém tivesse muros construídos. Ele era governador de Samaria, provavelmente ele queria também governar a Judéia. E não era o desejo dele que Jerusalém fosse reconstruída nos seus muros. O objetivo era deixar Jerusalém empobrecida, insegura. Tinha objetivos políticos nisso tudo. E também, se Jerusalém crescesse, seria um concorrente comercial com Samaria. Então, e havia rixas históricas, e judeus eram inimigos históricos. Está lá Sambalate e querendo fazer de tudo
tudo para impedir que muros cercassem Jerusalém e com os muros Jerusalém fosse uma cidade habitavelmente segura e que prosperasse, que crescesse socialmente, economicamente e politicamente. E aqui, quando os judeus começaram a reconstruir os muros, vejamos o que o inimigo começou a fazer. Versículos 1, a partir da segunda parte, versículo 2 diz: ridicularizou Sambalate. Ridicularizou os judeus e disse: o que aqueles frades judeus estão fazendo? Será que vão reconstruir o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Versículo 8. Como a gente viu aqui, Satanás é um tipo do diabo. E quais são as estratégias aqui? Uma das estratégias é ironia. É tentar ridicularizar, menosprezar, rotular o povo de Deus. Buscando gerar incredulidade. Dizendo a esse povo que ele nada pode. E quando se refere a famílias, eu quero dizer a você que o diabo continua usando as mesmas estratégias. O diabo e os seus instrumentos, sim, usam basicamente as mesmas estratégias para tentar impedir a restauração ou construção de famílias fortes. E ele sugere que não seremos capazes de alcançar o que almejamos. E o diabo diz: sabe, o mundo tá terrível. Você não vai conseguir ter uma família dentro desses princípios aí da Bíblia, não. Ele procura ironizar e dizer: você acha mesmo essa coisa de Bíblia, de Deus, de igreja, você acha que tem espaço hoje? Você acha que você vai conseguir construir dentro da sua casa alguma coisa assim? Olha quanto ataque! Ele procura ridicularizar os valores da família, os valores bíblicos, estão sendo ridicularizados e ironizados pelos meios de comunicação. Dizendo que isso não existe, isso já era. Fidelidade. E esses princípios morais aí que estão pregando, fidelidade, sexo apenas dentro do contexto do casamento de um homem e de uma mulher. Para com isso não existe mais. Ironia, ridicularização. Quando colocamos os princípios divinos, sabe, há todo um combate de opiniões e da mídia e de autoridades. Ameaças contra aqueles que defendem a família segundo os princípios de Deus e comportamentos morais e éticos segundo a palavra de Deus, dizendo que isso é coisa de retrógrados e que isso não existe. E infelizmente tem muito cristão engolindo isso. Enquanto tiver igreja aqui na terra, essa igreja tem que ser guerreira.
Enquanto tiver sal e luz aqui na terra, haverá esperança para as famílias que estão nessa terra. Quando essa igreja subir e for tirada daqui, daí sim haverá um domínio maligno e do anticristo. Enquanto eu e você estamos aqui, nós precisamos nos posicionar e fazer diferença sim. Nós precisamos lutar pelas nossas famílias. Nós precisamos reconstruir os muros. Nós precisamos não acreditar e não ceder às ameaças, às ironias, às falas do inimigo. E não podemos nos conformar aos padrões desse mundo. E a Bíblia diz em Romanos 12, não se conformem, não se amoldem, não se permitam ser formatados por esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na construção, reconstrução dos muros em volta da nossa família, não caiamos nas falácias do inimigo. Não sejamos vitimizados por essas ações do inferno. Em segundo lugar, como é que o povo respondeu a essas ameaças? Qual foi a estratégia que eles usaram como resposta a isso tudo? Primeira parte do versículo 4. Nós vemos ali oração e diz: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. E depois ali tem até uma expressão de alma, né? Daí, versículo 6, diz a Bíblia, nesse meio tempo, enquanto está acontecendo essas ameaças e tudo mais, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. O inimigo queria pará-los e paralisá-los, mas nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão, chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Versículo 9, primeira parte diz: mas nós oramos ao nosso Deus. E é muito interessante como é que eles responderam às ameaças, às ações do inimigo. Diante das ameaças de seus inimigos, o povo de Judá, que não tinha muitos recursos humanos ou bélicos, políticos ou econômicos, mas eles tinham uma arma chamada oração. E eles oraram em todo esse tempo. No livro de Neemias a gente vê oração, vê Neemias orando, vê pessoas orando. Ouve-nos, ó Deus, estamos sendo desprezados. Mas nós oramos ao nosso Deus. Diante das ações do inimigo, sabe uma arma poderosa que temos? É oração. Oração. Mas oração fala, e daí o que acontece? Sabe, quem sabe nós não consigamos muitas vezes observar, né, na hora, olha, aconteceu isso, aquilo. Mas sabe, oração é um combate no mundo espiritual, e então o domínio espiritual de Deus começa a fluir por meio da oração e as situações vão sendo movidas ontem.